A filha da Ana Maria Braga fez um desabafo sobre o fim do casamento. Mas uma frase dela revela uma dinâmica que muitas mulheres vivem sem perceber. A separação da Mariana ganhou as notícias, mas o que realmente chamou a minha atenção foi uma fala dela sobre essa relação. Porque por trás de uma separação muitas vezes existe uma história emocional que ninguém vê. E existe uma reflexão da psicologia dos relacionamentos aqui que pode fazer muitas mulheres entenderem por que chegam ao limite de uma relação. A Mariana disse: Eu percebi que realmente não podia mais tê-lo como companheiro. Isso é dolorido, mas é libertador. E essa frase é muito forte, porque às vezes a mulher não termina porque deixou de amar. Ela termina porque percebe que aquela relação deixou de ser uma construção de dois. Ela também falou: havia se apresentado um processo de acomodação da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. E olha a profundidade dessa frase. Porque existem relações em que uma pessoa começa oferecendo amor, apoio e parceria. Mas com o tempo percebe que está oferecendo estrutura demais e recebendo pouco movimento do outro lado. Ela completou: a mulher madura quer sossego. Essa frase me chamou muita atenção também, porque muitas mulheres não estão procurando o relacionamento perfeito. Elas estão procurando um lugar onde possam descansar emocionalmente. E eu vou aqui, ó, puxar sua aí, ó, orelhinha com carinho, caso você esteja precisando. Existe uma diferença enorme entre caminhar ao lado de alguém e carregar alguém. Mas essa nem é a parte mais difícil dessa dinâmica. Eu vejo muitas mulheres, né, vivendo algo parecido. Elas entram no relacionamento com parceiras, mas aos poucos elas assumem o papel de cuidadora. Começam ajudando, depois resolvem, depois organizam, depois justificam, depois sustentam emocionalmente. Tudo. E existe uma dinâmica muito comum quando isso acontece. Uma pessoa assume cada vez mais responsabilidades, enquanto a outra se acomoda nessa estrutura. Não é sobre culpar homens ou mulheres. É sobre entender que uma relação saudável precisa de reciprocidade. Porque quando você ocupa o lugar de quem sempre salva, sempre entende, sempre segura, você deixa de se sentir escolhida. Você começa a se sentir necessária. E existe uma diferença enorme entre ser amada e ser necessária. E é exatamente aqui que muitas mulheres percebem que a conta chegou. Porque nenhum relacionamento consegue permanecer saudável quando a pessoa vira a base de tudo e a outra apenas se apoia. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você sentiu que podia descansar dentro do seu relacionamento? Que você não precisava lembrar tudo, resolver tudo, sustentar tudo? Porque talvez você não esteja cansada de amar. Talvez você esteja cansada de ocupar um lugar que nunca deveria ter sido seu. Relacionamento saudável não é uma pessoa carregando a outra e a outra sendo carregada. É uma construção entre dois adultos, duas pessoas inteiras, duas pessoas responsáveis pela própria evolução. E talvez a frase mais importante desse vídeo seja: a mulher madura não procura alguém perfeito. Ela procura paz. Porque amor sem reciprocidade vira exaustão. E relacionamento sem parceria vira solidão acompanhada. E se essa frase, né, que a mulher madura quer sossego, fez sentido para você? Já deixa aqui nos comentários.